mandar a palavra para mim, por favor, Bia? Quem lembra dessa frase? De quem que é essa frase aí? Quem lembra? Do Chaves. Eu lembrei dela essa semana preparando essa mensagem, meditando no que eu ia pregar, e ela veio muito claro no meu coração, porque faz todo sentido com aquilo que eu vou pregar, tá? E se você não percebeu, lá no fundo, bem desfocado, é a Vila do Chaves. Quem lembra da Vila do Chaves? É a Vila do Chaves. Foi sem querer, querendo. Essa é uma frase muito interessante. Por quê? Porque ela é uma verdade e uma mentira juntos. Seja para um lado, seja para o outro. Ela é uma verdade e uma mentira na mesma frase. Ninguém faz nada sem querer, querendo. Ou eu estou mentindo que foi sem querer, ou eu estou mentindo que foi querendo. De alguma forma, essa frase contém uma verdade e uma mentira embutidos na mesma frase. E a gente era criança e não percebia e dava risada do Chaves. Sim ou não? E aí, isso aqui contém algo muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes de maneira implícita, claro, ninguém vai dizer isso de maneira pondo para fora. Mas de uma maneira implícita, essa frase, ela é uma frase que ela permeia a nossa vida o tempo todo. Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente não consegue discernir se realmente foi sem querer, ou se na verdade foi querendo. Entende? Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue discernir as próprias intenções do nosso coração. Será que realmente aquilo que fazemos foi sem querer? E a verdade é que eu não queria fazer, mas acabei fazendo? Ou será que a verdade é que dentro de mim havia uma vontade trancafiada de fazer? E eu acabei externalizando isso, e eu acabei fazendo querendo mesmo. Só que aí eu conto para todo mundo que foi sem querer. Ai, não era a minha intenção. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, preste atenção no seu coração. Amém? Fala para ele de novo, mas fala mesmo, vocês preste atenção. Não, é pro irmão do lado. Cutuca ele, é para atrapalhar a pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim, preste atenção nas suas vontades. Amém? E aqui a gente vê um pergaminho e uma cruz, certo? O pergaminho ali do lado eu quero trazer como um símbolo da lei. Eu já vou explicar isso tudo. E a cruz um símbolo da graça. Tudo bem? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, lá no capítulo 20. Versículo 3. O que eu vou ler agora é o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Quem já ouviu falar dos 10 mandamentos? É o que a gente vai ler agora, tá? O que eram esses mandamentos? Como eles apareceram? Eles apareceram da seguinte forma. Moisés subiu no monte, ficou lá 40 dias. E Deus escreveu nas pedras, que era uma tábua de pedra, uma pedra lavrada. Deus escreveu essas 10 regras nessas duas pedras. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés desceu, chegou lá, o povo estava adorando o bezerro de ouro, ele ficou nervoso, jogou as pedras no chão, quebrou. Aí a Bíblia vai dizer que ele teve que voltar para a montanha, ficar mais 40 dias. E aí a Bíblia vai dizer que Deus mandou ele escrever. É verdade. Aí ele pegou, escreveu e desceu com essas duas tábuas. E elas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. E aí, ele escreveu isso aí. Vamos lá. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos.
Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não te deixará impune, não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás os teus trabalhos, mas no 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros moradores nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa sobre a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém? Primeiro eu quero te trazer um aspecto aqui. O que foi a lei, o que é a lei e o que foi a lei? A lei era um conjunto de regras. E a gente acabou de ler 10 delas. Não. Não foi isso que a gente leu? Não toque, não mexa, não olhe, não cobice, não xingue, não invada o ambiente do outro, não cobice a casa do outro, não queira o que o outro tem, não minta, não adultere. Era um contexto de várias regras. Quando nós pegamos o contexto geral da lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, em especial a partir do livro de Êxodo, ou a partir de Êxodo 20, a gente vai pegar todo o livro de Êxodo, mais o livro de Levítico, mais o livro de Deuteronômio, mais o número de Números, nós vamos encontrar toda a Torá. A Torá é o conjunto de leis judaicas. Se eu não me engano, era 512 ou 518 leis, 580 e poucas leis, alguma coisa assim. E essas leis, elas norteavam princípios morais, éticos, de higiene, de guerra, de despojos de guerra, de várias coisas que norteavam a vida daquele povo. Foi Deus que deu? Sim, foi Deus que deu. E ali era uma forma de pegar uma nação que tinha um coração duro e obstinado contra Deus, e de alguma forma estabelecer princípios e regras que fizesse com que aquela nação andasse dentro de certos parâmetros. Quem está comigo? A verdade é que Deus não tirou aquele povo do Egito para dar para eles uma lei. Não foi. Como eu sei? Porque quando Moisés foi subir ao monte, Deus falou para ele assim, ó, santifica o povo hoje e amanhã, porque no 3º dia eu virei a eles e eu falarei com eles. Deus não queria dar um conjunto de regras, Deus queria um povo que o ouvisse. Porém o povo disse assim, não, Moisés, nós temos medo. Fale você com Deus e transmita as ordenanças de Deus para nós. O povo não quis esse relacionamento, então automaticamente Deus teve que estabelecer princípios e regras para que esse povo vivesse. E nitidamente eles falharam. E falharam muito. Por quê? Porque ninguém deu conta de viver segundo as justas exigências da lei. Por quê? Porque a lei não transforma. Ela apenas contém. Ela apenas segura, limita aquilo que interiormente nós somos. Então o que é a lei? A lei são limitadores morais que colocam certos limites para nós, para que nós não venhamos ultrapassar esses limites, para que não pequemos. Mas ela não tem o poder de mexer com a realidade de quem nós somos por dentro. A lei não tem o poder de mudar as nossas vontades.
Então ela foi dada como uma cerca limitadora de vontades erradas que nós carregamos dentro. Então eu tenho vontade de adulterar, mas está escrito, não adulterarás. Então é o ser humano preso numa camisa de força que o segura para que ele não adultere. Não cobiçarás. É o homem preso numa grade dizendo, não olhe para aquilo que não é teu. Porque a cobiça não é só a mulher. Tudo aquilo que eu olho para o do outro e desejo querendo ter o dele é uma cobiça. Só que isso não tem poder de mudar a nossa natureza e automaticamente não tem poder de mexer com as nossas vontades. E aí, o problema é que a gente sempre acaba sozinho. Ou em algum lugar onde nós somos desconhecidos e a gente acaba dando vazão àquelas vontades interiores que as regras seguram quando nós estamos nos meios das pessoas que nós conhecemos, ou no meio dos cristãos, ou no meio da igreja, e a gente acaba vivendo aquela vida contida, mas chega uma hora que em algum momento você extravasa. E aí você volta arrependido, falando para Jesus, foi sem querer querendo. E aí está o detalhe, porque na verdade interiormente nós queríamos. Nós só estávamos contidos por regras morais que tentavam colocar um impedimento na verdade de quem eu sou por dentro. Esse é o efeito da lei. O problema é que quando nós vivemos a nossa vida cristã, ainda baseados nas regras e na lei, nós vivemos exatamente dentro do modelo do Velho Testamento. A minha religião não permite. Ou você nunca ouviu essa frase? Ou seja, não é você que teve uma mudança interior e que você entende que aquilo não te é mais bom e nem mais lícito e não te convém mais. Não, é as travas da tua religião que vai pondo alguns impedimentos morais em você. Agora, até quando essas travas morais vão segurar esse velho ser e essa velha natureza que está aí dentro? A verdade é que toda regra ela vem para ser quebrada. E parece que é até mais legal quando é proibido e a gente ultrapassa os limites. Parece que a adrenalina é até mais forte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, o problema está na essência da natureza. E eu quero trazer um exemplo para vocês entenderem. Quem aqui tem cachorro em casa? Eu tenho. Quem tem? E a gente pega um cachorro e a gente, às vezes, ama bastante aquele cachorro. Sim ou não? Às vezes você ama aquele cachorro, você dá carinho para aquele cachorro, você compra ração boa para aquele cachorro, você leva ele para passear. Só que, apesar de você fazer tudo isso por ele, encher ele de amor, encher ele de presente inútil lá do pet, ele continua sendo um cachorro. Você não vai conseguir pegar e fazer com que ele tenha consciência que na hora que ele está com vontade de fazer suas necessidades, ele suba no vaso e faça as necessidades e dê descarga quando terminar. Você vai conseguir? Você vai conseguir fazer isso ou não? Por quê? Porque apesar dele ser amado, a natureza dele é de um cachorro. Às vezes você está lá preparando o seu bife, você pegou aquele garfo assim, ó, espetou o bife para jogar na frigideira, escapou do garfo e caiu no chão. Se o cachorro estiver do lado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar seu bife, sair correndo e ele vai comer. E ele não vai te pedir desculpa porque ele comeu teu bife. Vai? Ele não vai olhar para você, oh, desculpa, era o único bife que você tinha. Comi. Foi sem querer querendo. Por que ele não vai pedir desculpa que ele comeu teu bife? Por que ele vai pegar aquele bife e sair correndo? Porque ele é um cachorro.
mesmo amado, mesmo bem cuidado, entende? Mesmo o banho dele custando mais caro que o seu, ele continua sendo cachorro. E se alguém tem um cachorro bravo, quem aqui tem um cachorro bravo que precisa ir com focinheira pra rua? Se for pra sair pra rua, tem que ser de focinheira. Tem alguém que tem? Tem problema se você tiver. Mas tem alguém que tem? Legal. Ele é um cachorro bravo. Com você ele é dócil, mas ele é bravo. Aí pra sair pra rua, o que você tem que pôr? A focinheira. E às vezes uma coleira daquela enforcadeira. Senão ele também não te dá sossego. Não para de te puxar e vai tentar escapar da tua mão de todo jeito. Agora ele é dócil lá dentro. Só que com pessoas estranhas, se ele tivesse em focinheiro, o que ele vai fazer? Morder, atacar. Por que ele faz isso? Porque apesar de ser amado, bem alimentado, e ter uma pessoa que o ama passeando com ele, a natureza e o instinto dele faz ele morder quem está na rua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, a questão não é o tanto que se ama. A questão não é o quanto eu entendo que Jesus me amou apenas, mas o quanto eu deixei Ele mudar a minha natureza. Porque por muitas vezes eu ainda tenho aquela mesma velha natureza que ainda ataca, que ainda rosna e late, que ainda faz as suas cacas no lugar errado, trancafiado numa coleira e numa focinheira chamada religião. Tomou-se a fera, mas não mudou-se a natureza. Tomou-se o velho homem pelas regras da lei, mas não mudou-se a natureza desse ser que precisa nascer de novo, que precisa ser refeito à imagem de Cristo. Então nós não podemos ser pessoas com a velha natureza presos numa camisa de força, numa focinheira e numa enforcadeira chamada lei ou regras da religião. Nós temos que ser pessoas que nasceram de novo. Para quê? Porque Jesus não quer mudar apenas as minhas atitudes, mediante aos códigos morais que a minha religião me impôs. Porque para impor códigos morais, o budismo serve. Para impor códigos morais, o islamismo serve. Para impor códigos morais, qualquer religião da terra serve. Para fazer nascer de novo, só a cruz de Cristo. Para restaurar a tua natureza caída, só a cruz de Cristo. Porque nenhuma outra religião da terra propõe o novo nascimento. E nenhuma outra religião da terra propõe que eu, caído, ruim, com os meus vícios, com os meus instintos pecaminosos, depois de regenerado, sou chamado de filho e convidado para sentar à mesa do meu Deus. Só o cristianismo propõe isso. Porque só no cristianismo há poder de regeneração. Eu acho que você não entendeu tudo que eu falei, mas glória a Deus por isso. Então nós não podemos ter os nossos instintos antigos trancafiados nas regras da religião. Mas nós temos que ser transformados por verdades. Coloca para mim Hebreus 9:9. Hebreus 9:9. Olha lá o que diz. Isso é uma ilustração do que o autor de Hebreus está falando. Se você ler todo o texto anterior, não vou ler porque é grande, tá? Ele vai explicar sobre as regras de como eles faziam os rituais de oferta no templo. Por que existiam os rituais de oferta? Porque todas as vezes que aquele pitbull, trancafiado em vontades caídas, em desejos pecaminosos, acabava escapando e fazia algo errado, o que ele fazia? Ele pegava um animal ou uma oferta e ele levava até o templo para pedir perdão. E isso eram algumas regras que tinha para ele poder ser perdoado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então todas as vezes que mesmo com um desejo ruim,
ele externalizava uma ação ruim, ele tinha que correr lá e pedir perdão. Mas se ele tivesse desejos horríveis, mas ele nunca deixasse escapar, então ele era, segundo a lei, justo. Mas aí vem Jesus. E Jesus fala assim: então está escrito, não cobiçarás. Jesus citou esse texto aí. Não citou? Esse aí que a gente leu de Êxodo. Não cobiçarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, com ela já cometeu adultério. Então você entende que Jesus muda a esfera do lugar que nós temos que ser transformados? Já não é uma questão de não cobiçar, é uma questão de não querer cobiçar. Já não é uma questão de não adulterar, é uma questão de não querer adulterar. Jesus troca a esfera da contenção para a esfera da regeneração. Jesus troca a esfera de algo que te segura para algo que te transforma. Então Jesus muda esse movimento totalmente. Então o que eu estou tentando te ensinar nessa noite é que o trabalho da cruz é na esfera das suas vontades e não apenas na esfera da tua ação. E aí o autor de Hebreus vai explicar o seguinte, isso é uma ilustração, ou seja, tudo aquilo que era feito de maneira prática, para nós é apenas uma ilustração. Uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador, a pessoa que levou a oferta e o sacrifício para adorar a Deus, o que é que não podia dar? Uma consciência perfeitamente livre. Você consegue entender isso? Por mais que ele cumprisse todas as regras, levasse lá o que tivesse que levar no templo, cumprisse os rituais de purificação, fizesse tudo o que tinha que fazer, purificava ele por fora, perdoava o pecado dele, mas não mudava a estrutura de consciência dele. Por dentro ele continuava desejando o mal, ele só estava justificado temporariamente desse mal que tinha cometido. Consegue entender o que eu estou falando? Olha o próximo versículo, o 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e várias cerimônias de purificação com água, que foram impostas até o tempo da nova ordem. Qual que era essa nova ordem? A ordem que Cristo veio trazer a partir da cruz. Então eram regras, eram ordens, eram purificações. Quem lembra quando Jesus transformou água em vinho? É muito incrível aquele momento. A gente não percebe. Jesus estava no casamento lá em Caná da Galileia, o vinho acabou, Maria falou para ele, vai lá. Ele falou assim, que tenho eu com você, mulher. E ele foi lá e transformou água em vinho. Uau, que lindo, ele salvou a festa do casamento. Você acha mesmo que Jesus estava transformando água em vinho para salvar uma festa de casamento? Você acha que tinha a ver com a festa? É óbvio que não. Eu quero que você entenda o contexto da situação. Primeiro, esse foi o primeiro milagre de Jesus, aparente, público. Onde foi? Por quê? Porque desde o Éden a intenção de Deus é ter um relacionamento íntimo e profundo com o homem, que transformasse a essência de que ele é e que colocasse ele numa aliança. Então nenhum outro lugar seria propício para Jesus começar, senão numa festa de casamento. É só isso? Não. A Bíblia vai dizer que os servos encheram 6 talhas de água de 80 a 120 litros, que eram usadas para as purificações cerimoniais dos judeus. Sabe o que Jesus está mostrando ali? Pega toda essa estrutura de ritual de purificação e eu transformo ela agora no meu sangue, no símbolo do meu sangue. Porque enquanto vocês se purificam com água, de maneira ritualística, o meu sangue vai purificar todos, mas não por fora, porque a água lavava por fora. O sangue de Cristo era como vinho que eu tomo e entra dentro, para purificar por dentro. Então aquele não foi aleatório o milagre. E as talhas de purificação de ritual judaico não foi usada em vão. Aquilo era um ato profético.
Estou acabando com aquilo que limpa o exterior, porque eu não quero mais limpar o exterior, eu quero transformar o interior, porque o interior sendo transformado, a realidade do que é o externo é a vida de Cristo. É o que Jesus vai fazer com você nessa noite. Ele vai mexer nas suas entranhas, Ele vai mexer aí dentro, Ele vai reajustar os seus desejos e vontades, pelo poder que há no sangue dele. Aí quando o mestre de cerimônia bebe o vinho, o que ele diz? Engraçado, todo mundo serve o vinho bom primeiro e deixa no final, quando todos já beberam bastante, o vinho ruim, mas este guardou o melhor vinho para o final. Foi assim que Deus fez. Ele serviu o vinho inferior chamado lei no começo, e Ele serviu o vinho perfeito chamado redenção de Cristo no final. Graças a Deus que eu vivo no tempo da graça e eu posso experimentar do melhor vinho. Deus fez igualzinho na festa dele, chamada humanidade. Uau, isso é lindo demais. Então ali tem todo um desenho profético, não é? Jesus não fez aleatório. Vou lá transformar água em vinho. Nada era aleatório. E é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo foi o apóstolo, pelo menos que deixou registrado, né? A afirmação que eu vou fazer, ela pode não ser exatamente precisa, mas ele foi o apóstolo que mais compreendeu isso que eu estou te ensinando nessa noite. Ou pelo menos o que mais largou isso registrado, mais largou isso escrito. Eu quero ler com você Romanos capítulo 7. Para a gente entender a compreensão do apóstolo Paulo a respeito desse assunto. E nós vamos ler a partir do verso 7. E aqui eu não tenho muito o que te ensinar. Eu vou deixar o texto falar com a gente. Apesar de ser um texto que muitas vezes é de difícil compreensão. Como o próprio apóstolo Pedro falou. Paulo escreve boas coisas, mas às vezes é de difícil compreensão. O próprio Pedro falou isso a respeito do Paulo. Então às vezes o texto é de difícil compreensão. E eu vou tentar ajudar isso a ficar mais claro na tua mente, no teu entendimento. Mas nós vamos apenas ler o texto, tudo bem? Da explicação de Paulo a respeito disso que eu acabei de explicar para vocês. Ele diz assim, ó. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então o que ele está dizendo? Que a lei foi uma clareza de Deus a respeito daquilo que é certo e errado. A lei foi uma clareza de Deus para a humanidade daquilo que é moralmente correto e moralmente incorreto. Toda a estrutura moral do ser humano hoje, pelo menos na grande maioria da terra, é pautada nessas realidades do que Deus estabeleceu lá atrás para os judeus, através de Moisés. Até o mundo muçulmano, que tem regras duríssimas de conceito de religião. Eu não sei se você sabe, mas Maomé viveu no século XVI. 16, 13, eu não me lembro, gente. Tem hora que eu confundo as datas da história, tá? Se você lembra, me fala. Mas ele viveu não, bem depois de Cristo, mas bem depois mesmo. Acho que foi 13, 16, alguma coisa assim. E tudo que ele escreveu, o Alcorão, no caso, foi baseado nos escritos bíblicos. No Alcorão tem Moisés, no Alcorão tem Jesus, no Alcorão tem um monte de coisa da Bíblia. A única coisa que ele difere é que ele fala que o descendente que Abraão recebia não era Isaac, era Ismael, que é a descendência deles, dos árabes. Entende? Então eles afirmam que o filho da promessa era Ismael e não Isaac. Então essa é a grande divergência ali. Lógico que aí ele escreveu mais um punhado de coisa, que tem algumas coisas que é bem estranho, né? Por exemplo, eles falam que tem que morrer todo mundo que não aceita a fé deles. Então, mas dentro do contexto, foi baseado nos fundamentos bíblicos dessa coisa que Deus estabeleceu lá para eles. Então, quando você pega todo o código moral, ético, e a maioria das leis, lógico, hoje a agenda progressista está destruindo tudo isso. Mas ao longo da história, todo o contexto de construção legal dos países, pelo menos os ocidentais, foi pautado na Bíblia e nas leis de Deus.
Então o que Paulo está falando? Olha, eu não conheceria o pecado senão através da lei. Então ela é boa. Ela estabeleceu para mim aquilo que eu deveria fazer. Mas vamos continuar. Cadê? Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, pelo mandamento veio a realidade do que é o pecado. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, então houve um mandamento dizendo não cobiçarás. E aí quando ele diz o pecado, eu posso dizer bem assim, ó, e o inimigo, aproveitando o mandamento, fez você errar para te acusar do teu pecado. Então o que ele está dizendo aqui? Ó, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de efeito cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Por que eu morri? Por que eu morri? Porque a verdade é que quando o mandamento vem sem regeneração, sem novo nascimento, sem mudança de vontade, eu vou viver uma vida onde eu fico tentando conter a verdade de quem eu sou. Então às vezes você é aquela pessoa que ama uma promiscuidade sexual, você gosta. Só que a tua religião te conteve disso, você fica vivendo uma vida contida, trancado num aprisionamento de uma camisa de força, que é as regras da tua religião que não deixa você fazer. Só que você não pode se ver sozinho, que você extravasa. Isso é uma vida horrível de viver, porque você vive uma morte que nunca produz vida em você, apenas uma contenção de alguém que não vale nada. E não é isso que nós temos que viver. Nós temos que viver a realidade da vida de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus veio para nos dar a vida eterna. E a vida eterna não começa quando eu morro. A vida eterna começa quando eu reconheço Cristo e deixo Ele transformar a minha história, as minhas vontades, os meus sentimentos e a realidade de quem eu sou. A partir desse momento eu já começo a viver a vida eterna. Então agora eu não sou esse ser trancafiado. Por isso que as pessoas saem do armário hoje com muita facilidade, porque na verdade já quebraram todos os armários. Não tem mais. Por quê? Porque no passado a moral da sociedade trancafiava as pessoas dentro de desejos corrompidos e seguravam elas. Como hoje não tem mais armário, não é que não tem mais porta, não tem mais armário. Então todo mundo extravasa nos seus desejos mais corrompidos, lascivos e pecaminosos e vai vivendo a vida. Deixando sair para fora tudo aquilo que devagarzinho vai sendo moralmente aceito, porque os padrões morais vão descendo. E esse é o problema da igreja na atualidade. Qual que é o problema da igreja na atualidade? O problema da igreja na atualidade é que ela baixou a regra moral dela muito. Então o problema não é a quantidade de pecado, é a regra moral da igreja que é muito baixa. Então o problema não está no excesso de pecado, mas no quanto o pecado se tornou irrelevante para nós, porque nós fomos perdendo os contextos morais daquilo que Deus estabeleceu. É simples, vou te explicar de uma maneira simples. Se eu estou com uma camisa preta como essa, e por acaso eu fui pegar um café ali e espirrou uma gotinha de café, dá para eu continuar meu compromisso sem nenhum problema, sim ou não? Por quê? Porque camisa é preta, ninguém vai ver a mancha de café, vai? Não, às vezes só se perceber muito de pertinho, né? Agora, se eu tô com a camiseta branca e acontece o mesmo, a mancha de café fica nítida. Sim ou não? Todo mundo vai perceber. É ou não é? O que isso me mostra? Que é o quanto eu entendo de pureza é que vai estabelecer o nível de pecado para mim. É o quanto eu entendo de transformação interior que vai estabelecer o nível de pecado para mim. Ou seja, a regra de Deus hoje, ela não é igualitária. Ela é individualizada. Olha que chique. Ela é unique. Exclusive. É?
Por quê? Porque às vezes algo que é pecado para você não é pecado para mim. E às vezes o que é pecado para mim não é pecado para você. Porque tem a ver com aquilo que o Espírito está trabalhando dentro de mim, mudando a altura da minha régua de pureza. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Tem um amigo meu, o pastor Alexandre Muracava. E quando ele não era cristão, ele pitava. E pitava muito. E ele fumava bastante cigarro. E o que aconteceu? Aconteceu que ele se converteu e ele entendeu que o corpo dele, sendo o templo do Espírito Santo, ele não podia ficar destruindo o corpo dele a partir de um vício que podia causar um câncer rapidamente nos pulmões, sim ou não? Então com isso ele abandonou o vício do cigarro, ok? Foi liberto desse vício, era um vício, ele se libertou. Porém, ele pitava muito, mas ele bebia muito café. Porque você já viu essas pessoas que fumam e bebem cafezinho? Fumam e bebem cafezinho? Quem já viu? Ele fazia o mesmo. E aí um dia ele chegou em casa, eu falei assim, quer um café, Muracava? Ele falou assim, não, me converti. E eu comecei a ir, porque é pecado beber café? Não, não é pecado beber café. Só que para ele é. Porque ele entendeu que todas as vezes que ele bebia o café, aquilo ativava dentro dele um desejo de ter aquela atitude de vício de novo. Então o que ele fez? Ele não eliminou apenas o cigarro, ele eliminou o café também para que isso não fosse startado nele de novo. E o desejo que uma vez foi colocado na cruz e transformado, não fosse ressuscitado dentro dele. O desejo daquele vício. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, enquanto para ele o café se torna um erro ou um pecado, para mim e para a maioria de nós não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente entra no aspecto da graça, isso se torna muito individualizado. Porque Jesus está trabalhando conosco de maneira individual para criar um novo modelo de desejo dentro de nós. Então não são as regras que nos limitam a uma única coisa, mas o quanto essa régua de pureza vai aumentando dentro de nós. Existem coisas que são lícitas para muitos, mas para algumas pessoas Deus fala, eu não te quero fazendo isso. E se Deus diz que não me quer fazendo isso, significa que para mim isso é pecado. Porque se eu desobedeço, eu estou pecando. Quem está entendendo o que eu quero falar? É simples, eu vou dar um modelo simples bíblico para você. É pecado comer qualquer fruta? Para Adão e Eva, uma em específico era. Tem gente que pensa que é a maçã, mas na Bíblia não está escrito. Podia ser a pitaia, podia ser a uva, podia ser qualquer uma. Mas vamos imaginar que seja a maçã. Aleatoriamente a maçã. Então para todo mundo é pecado comer maçã? Não, para Adão e para Eva era. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque eles não viviam debaixo da lei. Eles viviam no aspecto da graça. Eles viviam no aspecto da realidade de uma intimidade com Deus, que é o que nós podemos viver hoje. O que foi a primeira coisa que Satanás despertou em Eva? Foi a fome? Foi o desejo. Foi o que Satanás trabalhou para acender um desejo daquilo que para ela era ilícito. Consegue entender o que eu estou falando? Ele trabalhou no seguinte: ele criou uma ilusão nela a respeito do que Deus disse. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e vendo Eva que a fruta era bonita aos olhos e agradável ao paladar, ela não tinha comido. Como é que ela sabia que era agradável ao paladar? Perdão, na verdade Satanás despertou um desejo nela, que já fez a boca dela salivar. Para ela era pecado, mas era só uma fruta. Era só uma fruta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas para Adão e para Eva aquilo foi condenação. Por causa dessa fruta o pecado entrou no mundo. Mas vamos continuar a leitura de Romanos. Eu parei no 8, né? Versículo 9. Não, já li o 9. Versículo 10.
descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Por quê? Porque colocou esse homem trancafiado, do jeito que eu te falei. O pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. E quando Paulo fala assim que ele se mostra extremamente pecaminoso, vem mais um detalhe do que eu estou falando. Quanto mais nós conhecemos de Deus e mais nós temos as nossas vontades alinhadas com a vontade dele, mais o pecado se mostra pecado. Por quê? Porque mais nós temos clareza do nível de sujeira. Aí eu entendo que na última carta ou na penúltima carta que Paulo escreve, ele diz assim, eu, o pior de todos os pecadores. Você acha mesmo que Paulo vivia debaixo de pecado? Não, ele se considerava pior, justamente porque pelo nível de conhecimento que ele tinha do Cristo e pela realidade da vida que tinha entrado dentro dele, qualquer mero erro era uma condição para ele se sentir um extremo pecador. Pastor, isso não é ruim? Não, isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso gera arrependimento genuíno e rápido. E o problema do pecado não é o pecado em si, é o não arrependimento dele. Porque o inferno, nenhum pecado tem condição de te levar para o inferno, sabia disso? Nenhum pecado tem condições de te levar para o inferno. O que pode te levar para o inferno não é o que você fez, é o que você deixou de fazer. Todo pecado que você deixou de se arrepender pode te mandar para o inferno. Mas todo pecado arrependido, confessado e deixado, ele é um pecado perdoado. Então ele não pode mais te mandar para o inferno. Então os homens não vão para o inferno pelo que fizeram. Eles vão para o inferno pelo que deixaram de fazer. Então eles não vão para o inferno porque mataram alguém. Eles vão para o inferno porque eles não se arrependeram de ter matado alguém. Não confessaram o seu pecado e não pediram perdão. Entende o que eu estou falando? Então Paulo olhou e falou assim, cara, o pecado se tornou extremamente pecaminoso para mim. Porque quanto mais eu conheço a vida de Cristo, e mais as verdades da vida dele mudam o meu interior e reajustam as minhas vontades, mais o pecado se mostra pecado para mim. Vocês conseguem entender isso ou não? Quanto mais branquinho eu estou, mais a sujeira é visível nas minhas roupas. Entende o que eu estou falando? Às vezes você sai com a roupa branquinha de casa, aí você para no estacionamento do shopping, tá apertadinho. A hora que você vai descer, você dá aquela esfregada assim no carro, ó, pra descer. Quem já fez? Aí a roupa é branca, aí você olha na roupa e fala, ai, ai, ai. Porque o carro tava sujo. Se fosse uma roupa escura, tava tudo certo. Ou seja, quanto mais alvas são as suas vestes, quanto mais lavado no sangue do Cordeiro, quanto mais limpo na presença de Deus, mais nítido o pecado, mais extremo o pecado é, mais rapidamente eu me arrependo, mais rapidamente eu percebo que me sujei, e mais rapidamente eu choro, volto, estou com Cristo novamente, e novamente regenerado, lavado, redimido, amado e colocado na mesa de volta com o Pai. Entende isso? É isso. Quem tem filho aí? Quem já deixou o filho brincar no barro? Quem já pegou um filho no barro e teve que jogar a roupinha fora? Ok, quase todo pai já fez isso, né? Todos os pais. Agora fala uma coisa, você jogou o filho no lixo junto com a roupa? Apesar que deu vontade às vezes, né? Nunca deu e nunca daria. Porque a roupa não importa diante da importância que tem o filho. Então se você sujou as suas roupas, volta de bracinhos erguidos para o teu pai. Porque ele vai te pegar pelos bracinhos, jogar a roupa no lixo, te dar roupas novas, te dar um banho, te regenerar de novo, te limpar de novo em arrependimento e te colocar num lugar de pureza na presença dele. E na mesma noite você vai estar comendo a papinha na mesa dele de novo.
Só que precisa voltar com os bracinhos para cima, querendo a limpeza do Pai. Só que só quem tem consciência da sujeira é que consegue se limpar. Agora, a criança que você liberou para brincar no barro, se lameou. E só se viu sujo quando começou a entrar barro na boca. Só que você é adulto, se pisa numa poça de barro e suja a borda do teu tênis, você já acha ruim. Porque a tua consciência de sujeira é maior do que a consciência de sujeira de uma criança. Vocês estão tentando entender o que eu estou tentando explicar? Quanto mais você conhece a Cristo, maior a tua consciência da sujeira, mais você precisa se arrepender, mais rapidamente você percebe o sujo. E mais rapidamente você quer se livrar dessa sujeira. Vamos continuar a leitura. Parei no 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Olha o que Paulo está falando. Aqui faz toda a clareza. Deus deu toda a clareza desse texto para mim esses dias. Presta atenção. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, ou seja, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Deixa eu te explicar uma coisa. O cerne desses 3 versículos que eu li está na questão do desejo. Paulo não estava dizendo assim, ó, eu tenho desejos ruins dentro de mim, e toda hora esses desejos ruins saem para fora. É isso que Paulo está falando? Não, ele está dizendo assim, olha, eu tenho desejo aqui dentro de fazer o certo. O meu interior já está alinhado com a vontade de Deus. Os meus desejos interiores já estão segundo a vontade daquele que me redimiu. Só que vira e mexe, eu externalizo algo que não tem a ver com essa natureza aqui, mas com uma carne acostumada a viver segundo as malícias do mundo, que externalizou de maneira equivocada, não condizente nem ao meu coração e nem à minha consciência, mas externalizou um erro. Você consegue entender o que Paulo está dizendo? Paulo não tinha desejos ruins. O desejo dele era de fazer o bem, só que ele errava o alvo de vez em quando. O desejo dele era de fazer o certo. Por quê? Porque ele já tinha sido regenerado com Cristo. Só que vira e mexe, ele acabava errando. Eu sou sanguíneo e quando eu fico muito nervoso é complicado para mim. Eu tenho que fugir das situações. Esses dias aconteceu uma situação, eu confessei de manhã, vou confessar de noite de novo. Aconteceu uma situação e fiquei muito nervoso, mas fiquei muito bravo mesmo. E eu liguei pro Josué, coitado, pedi perdão para ele já, ele sabe. Eu cheguei aqui na igreja e já pedi perdão para ele. E eu fiquei super bravo com o Josué, por uma coisa que ele nem tinha culpa, coitadinho. Aí depois eu cheguei nele aqui no domingo e falei assim, Josué, nem liguei por telefone, foi por telefone que eu falei com ele, mas depois pessoalmente, né? Já abracei ele e falei, Josué, me perdoa. Fiquei muito bravo ontem. E eu fiz tudo errado com você. Ou seja, eu externalizei algo que a verdade, na hora que eu desliguei o telefone, a consciência já veio. A sujeira já se mostrou nítida para mim. De uma manifestação de uma realidade que não é a realidade do meu interior. Quem está entendendo o que eu estou falando? É um mal que eu não desejo fazer, porque essa não é a realidade do ser transformado que existe aqui dentro. Quem entende o que eu estou falando? Então, nós escaparmos de uma fraqueza carnal que sem querer a gente cometeu aquilo que a gente não queria, é muito rápido para a gente perceber, se arrepender, voltar atrás, pedir perdão, confessar e falar, errei. Agora o problema é que tem um monte de crente vivendo no sem querer querendo. Por quê? Porque é nítido para nós quando eu e a Laine atende alguém. Eu vou dar um exemplo para você entender. O cara tá lá roubando a empresa. Todo dia ele traz uma coisinha para casa. Quem já viu essas histórias? Já trabalhei em empresa que já tinha funcionário que levava coisa da empresa embora. Todo dia ele leva uma coisinha, todo dia ele leva outra. Aí um dia ele foi descoberto. Aí ele foi descoberto, puseram câmera, pegaram ele, pegaram a filmagem, provaram que ele estava roubando, mandaram demissão por justa causa. O que ele perde? Todo o acerto, sim ou não?
perde tudo. Aí a hora que ele perde tudo, inclusive o emprego, aí ele fica arrependido. Isso não é arrependimento. Isso é um remorso pela consequência do erro. Então o erro forçou ele a ter um falso arrependimento. Entende? Foi só a dor da consequência que fez de alguma forma ele, ai meu Deus, eu errei. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando um homem está envolvido em rolo com outra mulher. Ele nunca se arrependeu, ele sai com a amante, 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 sai com a amante. Um dia a esposa descobre, e aí porque ele viu indo tudo embora, a esposa, os filhos, perdendo casa, perdendo tudo. Aí ele vem arrependido, com aquela cara de cão achado na rua, né? Jogado nas traças. Aí ele vem com aquela cara de arrependido. Ai, o pecado me cegou. E não sei o que. Isso não é arrependimento. Isso é a dor da consequência da colheita. Do homem que nunca teve o seu desejo transformado e se lançou nesse desejo ruim. E agora ele se diz arrependido porque ele quer consertar alguma coisa que ele viu que foi embora, que vazou no meio dos dedos dele. Arrependimento, querido, genuíno, é quando eu percebo a sujeira em mim e falo, meu Deus, o que eu fiz? Não quando alguém me descobre. Quando alguém me descobre, é só alguém contido pela religiosidade que extravasou. Então, deixa eu te contar uma coisa. Jesus quer pegar você por dentro hoje. Como diz a canção, de dentro para fora. É aí que ele quer mexer no centro das suas vontades. Você quer entender como Paulo resolveu isso? Eu vou pular um pedacinho do texto. Vamos para o 8:1. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque os que estão em Cristo Jesus têm as suas vontades regeneradas. Então eles se arrependem logo. Se eu me arrependi logo, não há condenação. Porque por meio de Jesus Cristo, por meio de quem? A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Então o que Jesus está fazendo aí dentro de você? O que o Espírito Santo está fazendo? Ele está redesenhando a lei do Espírito de vida dentro de você. Ou seja, não são mais as regras da religião que te definem, mas aquilo que o Espírito vai ministrando o teu coração, mudando as suas vontades, estabelecendo novas regras, novos padrões. Aquilo que é pecado para você, que você deve ficar longe, Ele vai colocando tudo no lugar, porque é o Espírito de vida que vai reescrevendo a tua história. O teu ser, o teu novo ser, agora recriado segundo a imagem do Cristo. Porque, versículo 3, aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, Ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Então veja bem, ai que lindo, Jesus é maravilhoso. Ele foi para a cruz e na carne dele, a mesma carne que de vez em quando a minha sai para fora, de maneira toda errada, em desacordo até com a minha vontade, na carne dele, Ele anulou a lei do pecado e da morte, para que em mim e em você as exigências da lei fossem supridas. Ele fez isso. As regras não nos dominam mais, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que não me convém, o que a lei do Espírito de vida ministrou meu coração. E se na tua boca ainda tem aquela palavrinha, não dá nada não, afinal Deus sabe que eu preciso, Deus me entende,
Ele conhece o meu coração. Essas frases são todas similares a foi sem querer, querendo. Se você usa essas frases, compra um chapeuzinho do Chaves, pendura lá no teu quarto e deixa ele como alerta para você. Toda vez que você usar, você coloca. Que você vai estar igualzinho a ele. É uma frase que contém uma verdade e uma mentira na mesma frase. Então aquilo que você precisa não precisa ser entregue agora. Pode ser entregue no tempo certo, no momento exato e quando Deus quer. Aquilo que você acha que Ele entende o seu coração, Ele não quer entender o seu coração. Ele quer te dar um coração novo. Porque esse coração que você acha que Ele está entendendo, Ele quer que morra, para que Ele coloque um novo coração dentro de você. Então para de falar que Ele entende teu coração. Pode imprimir o chapéu do Chaves, coloca lá no teu espelho. Você vai lembrar a semana inteira. Você não pode mais usar frases assim. Não pode mais. E aí ele continua dizendo, vamos para o versículo 4. Não, os 4 nós já lemos, né? Não, 4 não. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo, mas segundo o... Como nós vivemos? Segundo o Espírito, porque é Ele que rege a lei do nosso interior, das nossas vontades. Porque quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito... Você consegue entender que é o desejo que é o problema? Aí às vezes o marido está pensando assim, pastor, então... poder mais pensar nessas coisas com a minha mulher? Mas quem falou que o sexo dentro do casamento é alguma coisa carnal? O sexo dentro do casamento é espiritual, querido. Pode pensar, pode abraçar, pode beijar, pode fazer tudo que vocês quiserem como marido e mulher. Porque isso é espiritual. No lugar certo e dentro do modelo certo é espiritual. Entende o que eu estou falando? Então, querido, viva uma mente voltada às coisas do Espírito. Porque se você viver pelo Espírito, a tua mentalidade será a mentalidade do Espírito. Olha o que ele continua dizendo no verso 6. A mentalidade da carne é o quê? O que a mentalidade da carne é? Morte. Por que morte? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida. Então o salário do pecado é morte. Então a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Por que paz? Porque agora eu não sou mais inimigo de Deus. Nós temos paz com Deus. E ter paz com Deus é uma vida leve, é uma vida alegre, é uma vida maravilhosa. Não é mais aquele ser contido que fica falando, Jesus, tem misericórdia, eu não posso fazer. Tem misericórdia, eu não posso fazer. Não, não, você pode. A verdade é que você tem que orar assim, Jesus, meu coração ainda deseja porcaria. Espírito Santo, toma conta do meu interior e reprograma esse interior, para que o meu desejo e a minha mente seja alinhada às verdades do teu Espírito. Oração errada. Você fica de misericórdia em misericórdia, misericórdia, misericórdia. Jesus já teve misericórdia de nós na cruz. Então é pedir para Ele colocar em nós a mentalidade da lei do Espírito de vida. Vamos continuar, estamos finalizando, acabando mesmo. A mentalidade, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de quem? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quem crê ter o Espírito Santo dentro de você aí? Então de fato você não está sob o domínio da carne, porque de fato o Espírito Santo habita dentro de nós. Então Ele já reescreveu tudo aqui dentro para nós. Tudo foi feito novo de novo.
Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça executada lá na cruz. Coloque-se de pé.